Meus prezados inscritos, o assunto de hoje é os traidores. Nós vamos ver que o traidor é o herói do lado oposto, né? Aliás, é o anti-herói, é aquele herói que está do outro lado. É o traidor, é o traíra, é o X9, é aquele cara que faz a delação, né? Então, nós vamos ver aqui que os traidores, os alcaquetes, esses pau-mandados, fofoqueiros, invejosos, aquele cara, o leve-trás, aquele que existe em tudo que é lugar, são pessoas que têm defeitos morais, defeitos genéticos ou atávicos, né? Porque o ser humano ele é complexo porque ele se torna perigoso pelas as desigualdades que as pessoas têm, né? Ao longo da história humana, a gente sempre ouviu falar que existiram heróis e traidores, traíras, né? O, o traidor, como eu falei, ele é o herói que está sempre do outro lado, é aquele que não é daquele lado do espectro político, né? E é o vilão, né? Então é o anti-herói. E no caso dos crimes da Rua do Arvoredo, que nós vimos no vídeo anterior, o José Ramos, ele era um alcaquete, ele era um pau-mandado do chefe de polícia, que era também o juiz. Mas isso é história que vocês vão ver mais adiante, né, meus amigos? Então, os chamados X9s, que, que o nosso ex-presidente foi X9, né? Depois vocês vão ver no livro que eu vou deixar aqui na descrição, os delatores, os chamados Judas, ou alcaquetes, o dedo duros, ou informantes infiltrados, ou agentes secretos, nada mais são do que pelegos, né, ou puxa-sacos. E na linguagem dos bandidos, das penitenciárias, eles são chamados de passarinho, ou de curió, ou de ganso, que é aquela pessoa que é infiltrada dentro de uma penitenciária para escutar, para ver, descobrir coisas lá, ficar ouvindo, né? Ficar só assuntando as coisas. São pessoas que se vendem por dinheiro, porque ninguém é alcahuete porque quer, né? Ele se vende por dinheiro, ou pelo seu ego, ou por proteção da autoridade, né? Se proteger dos outros, ou por buscam cargos, buscam vantagens no serviço público, promoções, né? Ou então simplesmente o poder para se vingar de alguém. E a história do Brasil tem exemplos marcantes de traidores e de lesa-pátrias, mas em todos os tempos. Há 500 anos se vê isso aqui. O serviço público, então, está cheio de traíras, né, de delatores, de X9, na política, nas Forças Armadas, nas mídias, na igreja. Então, em tudo que é lugar, nas universidades, existem esses insetos que estão aí a serviço da causa do inferno. A Inconfidência Mineira, que vocês estudaram na escola, né? 1789, e a delação do coronel Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis era o nome dele. Era um oficial do exército, pertencia na corte portuguesa. E então ele tomou conhecimento na época da conhecida como Inconfidência Mineira, que era uma espécie de plano de revolução, né? E ele escreveu então uma carta de delação em 11 de abril de 1789 para o governador, que era o Visconde de Barbacena, à época era um governador da província de Minas Gerais, alertando as autoridades da colônia que existia um movimento na Vila Rica que pretendia proclamar a República Brasileira, libertar o Brasil de Portugal. Então, a derrama, que era a cobrança de impostos, que era um terror na época, o quinto dos infernos, eles cobravam um quinto de tudo que se produzia no Brasil, ia para a coroa portuguesa. Então, eles suspenderam a cobrança de impostos e imediatamente decretaram a prisão de todos os líderes do movimento. E o primeiro a ser preso, claro, foi o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Por que ele foi preso? Porque ele era o mais fraco, o menos graduado, o mais pobre, e ele serviu de boi de piranha. E prendendo ele, ele foi, certamente teve que dizer quem é que estava com ele. Mas eles já sabiam, porque tinha infiltrados, tinha pessoas lá, tinha os X9 lá, os delatores. Então, como prêmio, esse coronel delator Silvério dos Reis, ele cobrou um preço bem alto pelo serviço que ele prestou. Todo delator, todo X9, ele tem uma vantagem, ele cobra.
Então, o que que ele cobrou? Segundo a história, ele cobrou uma certa quantidade de ouro, não sei quantas arroba ele cobrou pela delação, cobrou para entregar aos outros, exigiu perdão das dívidas fiscais que ele tinha com a coroa portuguesa, ele era um fazendeiro que devia muito, a nomeação para o cargo de tesoureiro das províncias de Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro. Ele queria ser tesoureiro, queria botar a mão no dinheiro, veja só, cara honestíssimo. E queria uma mansão, moradia para sua família, queria uma pensão vitalícia, não sei se no posto de coronel ou outro título, queria o título de fidalgo da Casa Real, que era um, um grau de nobreza que era concedido ao pessoal aristocracia portuguesa, queria o fardão e o hábito de Cristo, que era outra honraria lá, e queria um encontro em Lisboa com o príncipe regente. Certamente ia fazer um convescote com o príncipe para comemorar a cabeça prêmio dos seus amigos lá. Bom, meus amigos, isso é um problema sério, né? Isso tem que ser muito bem estudado, porque realmente é uma situação crítica. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês aqui que se inscrevam no canal e comecem a curtir e a compartilhar a partir de 18 de dezembro, que eu vou começar a contar histórias, política, literatura e ficção do Rio Grande do Sul. Vou provar a vocês que tudo que está acontecendo no Brasil hoje começou aqui. Até a trairagem começou por aqui, né? Aqui começou a ditadura, né? Aqui começou a, a perseguição de pessoas infelizes, inocentes, né? Pessoa com a Bíblia na mão levava um tiro de canhão. Então, começou lá e a situação só tende a piorar, né? Então, meus amigos, eu peço a todos que vejam aqui, ó. Aqui tem a prisão, né, nessa foto que está na capa do vídeo, a prisão do Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Ó, 6 horas da manhã chega a Polícia Federal, leva o cara preso. Ah, vamos te investigar porque tu é. Né? Depois os seus colegas ali, seus parceiros, né, todo mundo vai preso, todo mundo vai para a masmorra. Como aconteceu no Brasil com as pessoas que se indispuseram com o resultado de um pleito aí, não se conformaram com a falta de transparência, foram para a rua e aí não tinham liderança, mas aí prenderam todo mundo e vocês, o resto da história vocês já conhecem. Então, meus amigos, para encerrar, vou deixar para vocês aqui um filme e um livro. Esse livro aqui, ó, Assassinato de Reputações, um crime de Estado, do delegado Romeu Tuma Júnior. Vocês vão conhecer o que é esses X9, esses delatores, esses pelegos, esses puxa-sacos, esses dedo duro que vivem dentro do governo. Inclusive, o nosso presidente foi um deles, está aqui, está escrito aqui que ele foi um informante no tempo da ditadura militar. Ele jogava os militares contra os empresários contra os militares, e ele ganhava no meio e ele levava por baixo, né? Então, tá aí o cara que nós não, vocês, alguém escolheu ele, não fui eu, e ele tá aí e vai ficar eternamente e vai sangrar tudo o que puder, ele e seus amigos. Tá ali o Tiradentes e o Silvério dos Reis, né? Na bandeira de Minas Gerais, libertas que será teme, liberdade ainda que tardia. Um traidor que se deu muito bem, ganhou para entregar a cabeça dos outros, e é assim que a banda toca, né, meus amigos? Então tá, para completar então, deixo para vocês aqui esse livro que eu indiquei aqui e um filme, A Vida dos Outros. É um filme legendado, é uma história real sobre a fidelidade ao comunismo na antiga República Democrática da Alemanha, que democrática não tinha nada, que era a Alemanha entre muros, né? A Alemanha Oriental era comunista, então ela ficava cercada com o Muro de Berlim, e lá dentro eles aplicavam a mesma doutrina da antiga União Soviética. Espiões para todo lado, prisões, censuras, né? O pessoal não podia sair de lá de dentro, era uma liberdade total, só que não podia sair de dentro dos muros da ditadura deles lá. É muito importante, pessoal. Prestigie o influencer, porque o influencer ele pode estar ajudando você a salvar a sua vida, né? Então, recomendo de novo, aquelas histórias que eu vou começar a contar a partir de 18/12, que eu vou indicar a literatura, né, os filmes, as peças de teatro, as músicas, tudo que
se fazia aqui no século XVIII e XIX no Rio Grande do Sul e que depois passou a ser adotado no resto do Brasil. Inclusive a política, as torturas, as prisões, as perseguições, né, que existem até hoje, que de democracia não tem nada. Meus amigos, foi um prazer, então, um abraço em todos.